trazendo à nossa mente a lembrança de Jesus. Vamos dar graças a Deus. Depois desse momento de enlevo musical, na expectativa da palestra do nosso irmão Marcos, para quem pedimos, Pai, a Tua luz, a Tua inspiração, para que mais brilhante seja a Tua palavra. Te pedimos, Pai, que todos nós aqui presentes possamos estar com o coração e a mente aberta para recebermos de todos os ângulos os ensinamentos que serão ministrados logo em seguida. E na certeza de que Jesus está presente entre nós, em nome dele, é que te pedimos, Pai, licença para iniciar a reunião desta noite. Graças a Deus. O nosso companheiro fez hoje à tarde um seminário conosco, bastante interessante, muito agradável, e vai dar prosseguimento agora nas lições que ele trouxe para todos nós. Explanações sobre o tema Amai-vos e Instruí-vos. Marcos, por favor, de palavra. Era noite e as estrelas cintilavam no céu de Paris, fazendo a cidade-luz da humanidade brilhar ainda mais. A vida nas pequenas vielas que compõem aquela cidade em pleno século XIX já estavam desabitadas. O sereno ocupava o lugar de todos aqueles que faziam a movimentação do mundo. Mas, do outro lado da vida, os espíritos de todas as categorias viviam plenamente e acorriam cérebros a um ponto de luz que se fazia num pequeno apartamento. Porque ali, à luz de um candeeiro, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estudava em elevado uma mensagem que havia recebido do mundo espiritual. Ele já havia feito a viagem por toda a França para conhecer os núcleos espíritas que se firmavam desde 1857 e preparava um novo livro que considerava importante para refutar os ataques que se faziam ao espiritismo. Entretanto, com a viagem feita, conhecendo os diversos companheiros e companheiras que abraçavam a nova doutrina, ele havia entendido que muito mais importante do que refutar críticas e ataques era reforçar a solidariedade, a fraternidade, a tolerância. Porque havia visto que a doutrina espírita fazia verdadeiras demonstrações ao mundo da união, do amor, da quebra de paradigmas. E aquela mensagem vinha reforçar a ideia que estava crescendo em sua mente e também em seu coração. Ou seja, que aquela obra não era mais tão importante, nem efetivamente oportuna. Os ataques vão e vêm. Muitos deles acabam propiciando divulgação da ideia nova. Mais importante é reforçar no coração humano as lições imorredoras do Mestre incomparável. E assim ele se preparava para lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem que estava ali à sua escrivaninha o comovia intensamente, porque era a síntese de tudo o que ele idealizava e vinha recebendo do mundo espiritual, compondo a doutrina espírita. E estava lá aquele trecho que resumia as lições de Jesus, mas dirigida especificamente aos espíritas. E por que aos espíritas? Porque cabia a eles, naquela época, e para todo o sempre da humanidade, serem os cruzeiros da nova mensagem. A mensagem que diz que todos somos imortais,
que a morte não existe, que Deus é pleno de misericórdia, que a sua justiça contempla a todos igualmente, e que ninguém fica sem uma nova oportunidade, graças à reencarnação. E lendo a mensagem, ele sublinha um pequeno trecho dela, um grande alerta, um pedido, que passou depois a ecoar para todos os espíritas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar-nos. Nós já conhecemos isso desde antes de Jesus. Mas foi Ele que veio exemplificar e ensinar com todas as letras o que significa amar o próximo. Para isso, Ele teve que reformar, ou melhor, reformular a crença existente em sua época. Que Deus, apesar de ser o Pai e o Criador, era também o Deus da guerra, era o Deus que escolhia, era o Deus que separava. E ele veio dizer que Deus era o Pai, Pai de mansuetude, que Deus era o Pai de bondade, não era Pai de uns e não de outros, mas sim de todos. Essa colocação de Jesus revoltou os judeus, porque os judeus se consideravam o povo escolhido de Deus, o povo que haveria de regenerar toda a humanidade, e que só seriam salvos por Deus aqueles que rezassem a crença judaica. E eles não se conformavam com um ensino desse tipo, porque significava então que os odiosos romanos que ocupavam toda a Palestina seriam irmãos e que deveriam ser amados. Isso era uma injúria, algo inconcebível. E por sua vez os romanos, ao ouvirem a lição, a consideraram um absurdo, que só poderia partir de um louco nazareno daquelas terras horrorosas da Palestina, porque no Império Romano, uma das piores coisas que existia era ter que servir na Palestina. Era um inferno, um calor, uma imundície, povo inculto. Era a pior coisa que existia. E vem agora um louco para dizer que esses subalternos, escravos, dominados, são nossos irmãos. Nem pensar. Mas a mensagem estava avançada. E ele diz: amai-vos uns aos outros. E mais ainda, amai também os inimigos. Outra loucura. Onde já se viu uma coisa dessas? Bom, amar ao próximo, sim, está lá nos 10 mandamentos. Amar o pai, honrar o pai, a mãe, a Deus acima de todas as coisas, os iguais. Mas o inimigo, nem pensar. Como pode ser uma coisa dessas? Eles, na época, não entenderam a mensagem e consideraram que eram ainda os escolhidos. E como Deus não enviava grande mensageiro, o Senhor dos exércitos, para comandar a grande vitória sobre a humanidade, eles então levantaram a espada e foram derrotados pelos romanos e espalhados pelo mundo todo, para nunca mais voltar à terra prometida, a não ser a partir de 1948, com o Estado de Israel. E mesmo assim, banhados em sangue. Sangue que eles conheciam muito bem, porque antes já tinham tido cativeiro no Egito, depois na terra prometida foram dominados pelos babilônicos, pelos persas, pelos muçulmanos, pelos turcos, pelos romanos. E no Estado de Israel entraram em guerra com a Síria, com o Egito, com o Líbano. Mas ainda consideram que é a terra